através da fermentação, um processo chamado de despolpamento. Ou esses são os cafés lavados, que têm essa característica de apresentar as notas de ácido lático, porque ele precisa passar por um processo de fermentação em tanque com água. E esses mesmos ácidos estão presentes no vinho, porém, além desses três, tem outros três que também estão presentes em quantidade abundante no vinho, que é o tartárico, o principal ácido que a gente encontra no vinho, o ácido acético, que é o do vinagre, que todo vinho tem uma pequena quantidade de ácido acético. Quando esse ácido chega no limiar de percepção, ou seja, quando você começa a sentir o cheiro dele definido, e o ácido succínico, que também é produzido no processo de fermentação do vinho. Mas esses outros três ácidos estão todos presentes no vinho, em maior ou menor quantidade, e todos eles têm a sua influência no sabor, no conjunto de sabores e aromas que o vinho vai oferecer. No vinho, assim como no café, a acidez é importante. Tá? A gente ouve muita gente falar, muito cliente, principalmente em restaurante, eu quero um vinho que não seja muito ácido. Mas na verdade a pessoa está reclamando de acidez pensando em adstringência, pensando naquela sensação de ressecar a boca, que é um tanino de má qualidade que vai agregar. A acidez no vinho, obviamente dentro de um certo limite, ela é desejável, porque é a acidez que vai tornar o vinho palatável para que você consiga tomar uma garrafa toda, você e um amigo conversando, sem sentir, sem perceber que você tomou aquele vinho. O vinho, ele é uma bebida em essência gastronômica, a origem do vinho é a mesma. Então essa acidez é importante para que o vinho seja um bom companheiro para a comida. A acidez vai provocar salivação, que vai melhorar o processo digestivo, que vai limpar a boca, preparando a boca para uma próxima garfada do prato que se está comendo naquele momento. Ok, está quase pronto o primeiro café. Bom, só para complementar a parte de acidez, eu não coloquei, mas existem mais dois ácidos que têm bastante importância. Tem mais um ácido do bem, que eu costumo falar, que é o ácido fosfórico, que é o mesmo que você encontra na Coca-Cola. O ácido fosfórico ele é encontrado apenas em cafés produzidos no Quênia, principalmente com uma variedade chamada SL28. É um café que dá a mesma sensação quando você bebe Coca-Cola. Tá? Aquele ressecamento na boca e os dentes começam a dar aquela batida, porque o ácido fosfórico ele adora atacar cálcio. Por isso que perto do pipi não tem coisa melhor que Coca-Cola. E o outro que é um ácido do mal, no caso do café é um ácido do mal, que é o ácido acético. Porque o ácido acético, ele representa uma fermentação indesejada durante o processo de secagem do café. Tá? Bom, vou fazer isso. Então enquanto ele vai preparar agora a degustação, eu vou fazer a última etapa. Eu estou observando aqui que o NC já fez uma harmonização na prática, que ele colocou o coador para pingar aqui na taça de degustação do vinho. Com a pior parte do café. Ele está adiantando o processo aqui de harmonização. Ao vivo é assim mesmo. Bom, hein? Ótimo. Não sei se vocês conseguem observar.
tirado antes, mas eu vou colocar a água aqui no filtro. Observe como ela vai girar rapidamente pelas estrias. Isso aqui é uma dica, inclusive, para vocês prepararem um bom café coado em casa. Eu, particularmente, de manhã, o primeiro café que eu tomo é coado. Eu faço nesse sistema. A pré-infusão é importante para você umedecer todas as partículas, não? Porque isso aqui é uma extração. Então, como é uma extração, para depois eu poder tirar o que tem de bom dentro das partículas, elas têm que estar todas na mesma condição. Então, a mesma condição seria estar molhada. Então, por isso a gente faz o primeiro umedecimento. Depois disso, nós começamos a colocar a água. E é importante a gente colocar sempre a água numa quantidade de forma que aquilo que eu coloco dá praticamente a mesma quantidade do que está saindo. Então eu acabo tendo uma extração bem eficiente, muito boa de tudo que eu tenho aqui no café. E uma outra coisa interessante, que como o café ele tem a cafeína, né? A cafeína é uma substância que precisa de tempo de contato com a água para ela ser extraída. Por isso que sempre a fase final, uma fase que a gente costuma tirar e deixar à parte, porque ela acaba trazendo um amargor típico. Então esse é um amargor que a gente fala que é o único que seria aceitável no café, porque ele é natural do café. É o gosto da cafeína que lembra um jiló, por exemplo. Ele realmente lembra muito o gosto do jiló. Ele tem um gosto de amargo, um amargor meio vegetal. E eu detesto o sabor amargo, por exemplo, por isso que eu sempre faço isso, tiro esse restante. E, em geral, 75% da população também não gosta de sabor amargo. Se vocês fizerem isso, de cara já vão melhorar bastante o café. Pessoal, estamos ambos aqui compenetrados no serviço, não se sintam solitários, tá? Nós estamos aqui ainda.
mas vale a pena, daqui a pouco vocês já vão estar tomando bons cafés e bons vinhos. O vinho que nós vamos provar hoje, como eu disse para vocês, é da Casa Valduga, que é uma vinícola do sul, no Vale dos Vinhedos, da Serra Gaúcha. É de uma linha chamada Identidade, e a uva que foi utilizada na fabricação desse vinho se chama Arinarnoa, tá? É um pouco incomum. Essa casca é uma híbrida, foi obtida a partir do cruzamento entre as uvas Merlot e Petit Verdot. Merlot, acredito que todo mundo já conhece um pouco mais, já são bem comuns os Merlots aqui no Brasil. E a Petit Verdot também é muito comum lá em Bordeaux. Esse cruzamento é de 1956. É uma uva pouco plantada no mundo. Aqui no Brasil, algumas vinícolas têm obtido bons resultados com ela. E uma delas é a Casa Valduga, que produziu esse Identidade que nós vamos provar hoje. Safra 2007, últimas garrafas dessa safra. Pessoal, vocês que estão recebendo esse café, por favor, não bebam ainda, tá? Não bebam, se vocês eu vou explicar para vocês. Estamos fazendo um esforço de multiplicação do café para ver se todos vão conseguir pelo menos beber um pouquinho, tá? Um pouquinho só de paciência. Esse café é bônus, tá? Esse café não estava na programação. O café da degustação é o que vai ser servido a seguir. Esse o Ensei preparou aqui especialmente para vocês. Cafezinho preparado por um dos maiores especialistas em café do Brasil na hora. Isso é privilégio que só o Sexto Espaço Café Brasil oferece para vocês. Obrigado pelo elogio. Me obriga a tomar mais vinho com ele. Sei, o café é de... Esse café é um café produzido no Cerrado Mineiro. Na região de Unai, fica bem no extremo noroeste do estado de Minas Gerais. Uma coisa bastante importante em termos de a gente tomar café, isso é mais fácil de explicar para o pessoal que está começando agora com o café, porque existe aquele hábito tradicional de que café tem que ser tomado quente, né? Além de quente, extremamente quente. E a gente quer mostrar para vocês que, na verdade, o ideal, não só para café, mas quase tudo na vida, o melhor é morno para frio. Porque, como eu sempre digo, cada um de nós é uma grande e excepcional máquina de analisar sensorialmente bebidas e comidas. Cada um de vocês é isso. Só muda, como eu digo, o fabricante, o ano de fabricação, o modelo, mas todos vocês já nasceram com essa capacidade. Vai depender só do ajuste do equipamento para você perceber melhor ou não. E o nosso equipamento ele funciona melhor por volta dos 37 graus, 36 graus, que é justamente a temperatura do nosso corpo.
Abaixo de 40 é a melhor temperatura para a gente apreciar as coisas que começaram quentes. Vocês já viram um gato tomar sopa quente? Alguém já viu? Não, né? Ele espera esfriar. Cachorro é a mesma coisa. Você tenta dar uma comida quente pro cachorro, não come, vai deixar esfriar. É a mesma coisa. Então esse café aqui é só para a gente fazer ter uma primeira ideia de como é que nós podemos provar. Quantos faltaram? Então vamos ver se tem para os 6 restantes e vamos ver. Pessoal, na parte do vinho, eu peço desculpas para aqueles que vieram para a palestra como ouvintes. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer essa mesma multiplicação do café para que vocês possam provar o vinho até por falta de taças. O vinho, se eu diminuísse um pouco a quantidade, eu até conseguia, mas eu não tenho taça. Convido vocês a uma prática fraternal de compartilhar a taça com seus colegas para que eles possam pelo menos sentir os aromas do vinho. Mas infelizmente eu não vou ter taça para que todos possam degustar. Estão sugerindo aqui beber no bico mesmo, mas é que a palestra é sobre aromas. Desse lado, então a gente não tem café ainda? Todos têm café? Ah, Fernanda, então ela pode seguir para eles. Isso aí foi até ótimo, que deu tempo de esfriar um pouco mais o café. Um pouquinho para Fernanda. Bom, então vamos usar o nariz, quem puder pode usar o nariz. E aqui é uma coisa muito legal, não é o tamanho que importa. Tá? Eu quase não tenho. O objetivo é sentir o aroma, não a temperatura. Então o nariz não precisa encostar no café. E vamos tentar não beber, mas sorver o café. Aquela puxadinha bem rápida, pequenininha. Assim. Aquele café que já esfriou, eu quero que vocês observem duas coisas importantes. Ele é doce. Todos perceberam isso? Deixa eu passar um pro dia. Passar um pro dia. Uma tacinha. Perceberam então que é um café bastante adocicado? Outra, ele tem uma nota na boca também bastante encorpada, né? Parece um licor, perceberam isso também? Denso, ele é denso, não é uma coisa assim aguada. E fica melhor de perceber conforme vai se esfriando. E não sei se vocês conseguem perceber, mas na boca também ele tem um sabor muito marcante, não só de lembra um pouquinho o caramelo, mas tem uma nota de baunilha, lembra um pouco de baunilha. Se você não sentir, pelo amor de Deus, não se mortifique, eu sempre falo. Muitas vezes isso aqui é treino, a gente está há muitos anos trabalhando com isso. Eu, antes de mexer com café, trabalhei quase 9 anos em indústria de alimentos, comecei com bebidas, passei para açúcares, a parte de temperos também, então por isso que acabei tendo oportunidade de trabalhar muito com aromas e sabores, mas tudo é experiência. Então, se vocês também treinarem, fizerem isso, vão conseguir certamente perceber. Tá? Bom, agora as notas mais intensas do vinho já estão começando a dominar o ambiente e o Diego vai talvez comentar mais alguma coisa. Eu vou explicar como é que vai ser a nossa dinâmica agora. Eu vou tentar, nós vamos tentar servir pelo menos o café. O vinho, ele já explicou que não há essa condição,
Mas o café nós vamos tentar servir para todos. Vou fazer uma quantidade um pouquinho menor. Tá? E eu gostaria que vocês, assim que tivesse o café em mãos, segurassem, tentassem cheirar, mas não bebam ainda. O que nós vamos fazer vai ser um processo que nós chamamos de triangulação. Né? Muitas vezes a gente vai começar com o vinho, o Diego vai fazer um comentário sobre o vinho, depois eu vou falar do café, vocês vão beber um golinho do café, vamos voltar do café para o vinho, do vinho para o café. Vamos fazer esse bate-volta, que é o que nós chamamos de triangulação. Tá? Porque eu começo, vou e retorno. São 3 pontos. E no caso específico de harmonização com o vinho, a melhor forma de observar a harmonização do vinho com comida ou com outras bebidas é pela interação dos 2 elementos. Então, depois dessa triangulação, por isso que todos os goles têm que ser pequenininhos, eu vou convidar vocês a colocarem o vinho e o café juntos dentro da boca. Eventualmente pode ocorrer o acidente de escorrer uma gotinha, dar uma babadinha. Acontece com os melhores profissionais, mas é a melhor forma de você observar a interação entre os elementos. Isso vale também quando você estiver observando a harmonização do seu vinho com a sua comida em casa ou no restaurante. Tá? Pegue uma pequena porção da comida, põe na boca, dá uma primeira mastigada, põe o vinho e deixa os 2 juntos dentro da boca para você poder observar a interação entre os elementos. Eu vou pedir para o pessoal começar a servir já o vinho também para vocês. Conforme eles passarem, vocês deixem já na bandeja esse copinho do café que está com vocês, para que vocês possam segurar o vinho e o café. Aqueles que estiverem em dupla ou casal, que estiverem dispostos a abrir mão de uma das taças de vinho, para que um pouco mais o pessoal lá do Zoom que está como ouvinte possa também degustar, nós agradecemos a atitude fraternal de vocês. Voltando no nosso vinho, enquanto ele vai sendo servido, eu não fiz a minha lição de casa e esqueci de olhar a ficha técnica. 8 meses. Esse vinho passa 8 meses em barrica, tá? Então vocês vão encontrar alguma coisa de notas originárias da barrica na parte aromática. O que é aroma proveniente da barrica? Não é só torrefação, mas é também especiarias, baunilha, cravo, canela, pimenta do reino. Tudo isso é aroma proveniente da barrica. Nesse vinho especial, a nota mais evidente que nós vamos encontrar é uma nota de especiarias, que fica aí entre a pimenta do reino e a noz moscada. A intensidade aromática desse vinho, isso eu até comentava com o Ensei, embora o vinho e o café que nós vamos degustar, eles tenham características aromáticas diferentes, a cara, o perfil aromático e gustativo dos dois é semelhante. Vocês vão ver que a forma como os aromas se apresentam para os nossos sentidos, tanto no vinho quanto no café, é semelhante. Eles têm um perfil aromático parecido, embora as características aromáticas e gustativas sejam diversas. A Arina Arnaud é uma casta que ela costuma apresentar notas marcadas animais no nariz. O que são notas animais? Couro, carne crua, carne de caça, isso obviamente é em pequena quantidade, tá? Não é uma coisa exagerada. O café também, o café moído, fresco, antes de passar pela extração, ele costuma apresentar, em alguns casos, eu pude observar isso hoje no café, num dos stands aqui, um aroma muito marcado de carne crua. Parece carne moída crua quando você está mexendo para fazer hambúrgueres em casa. É um aroma muito marcado, muito evidente. Ou seja, até nesse ponto nós temos uma similaridade também de aromas que nós podemos encontrar tanto no vinho quanto no café. Esse Arina Arnaud, na minha opinião, ele tem uma coisinha animal muito delicada, é um aroma de carne, porém, assim como disse o Ensei, quem não encontrar não se martirize por isso. É uma questão de experiência. E no caso do vinho em especial, no café isso também vale, vale muito também a nossa memória olfativa e gustativa. Eu não tenho como explicar para um sueco recém-chegado ao Brasil o que seria um aroma de umbu no vinho. Ele nunca viu um umbu na vida dele, ele sequer sabe o que é um umbu.
mas eventualmente ele vai me apresentar uma fruta que ele conhece, que eu não conheço, que para ele lembra aquele aroma. Isso é muito comum, principalmente quando a gente fala de frutas exóticas, regionais. Uma vez eu estava numa degustação com o pessoal de Florianópolis e alguém identificou o aroma de puchado, que é um coquinho típico lá da região. Nunca havia ouvido falar na minha vida, e para eles era muito evidente que o vinho tinha uma nota bem marcada de puchado. Então, vale a mesma coisa para esse aroma de carne, uma fruta vermelha. Vocês vão encontrar aquilo que vocês reconhecem do vinho. O mais importante é o caráter da fruta. Mais importante do que cravar, esse vinho tem aroma de morangos silvestres da região sudoeste da França. Isso não é importante, porque a memória olfativa e gustativa de cada um é diferente. O mais importante é acertar o caráter dessa fruta. Esse vinho tem um aroma de frutas vermelhas frescas. Ponto final. Qual é a fruta? Aí, cada um vai ter a sua opinião, vai ter a sua lembrança. Mas o importante é acertar o caráter da fruta. O vinho tem aroma de especiarias. Ponto. Alguém vai identificar a pimenta do reino, alguém vai identificar a noz moscada, alguém já vai sentir um cravo, mas o mais importante é identificar que existem especiarias. Então não se preocupem em fazer declinação de aromas. O mais importante é encontrar o grupo aromático. Tem especiarias, tem tostado, tem fruta madura, fruta fresca, tem flor, isso que é o mais importante aqui. Aguardar todos receberem o vinho para a gente poder começar a comentar as características organolépticas dele. Os vinhos da Casa Valduga podem ser encontrados nos melhores restaurantes e casas do ramo, aqui em São Paulo. Mas realmente, vinho da Casa Valduga vocês não vão achar no supermercado, tá? Vinho da Casa Valduga só em bons empórios, bons restaurantes que vocês encontram. E aliás, eu gostaria de fazer um manifesto político que declarar o meu apoio a uma postura que a Casa Valduga teve. Não sei se vocês observaram, mas todas as garrafas de vinho agora estão vindo com essa porcaria desse selo. É mais uma forma que o governo encontrou de dificultar a nossa vida e de cobrar mais impostos da cadeia produtiva do vinho. Isso aqui foi uma coisa articulada por algumas grandes vinícolas nacionais que defenderam isso aqui junto ao governo como uma forma de valorizar o produto nacional, ou seja, criar mais uma dificuldade. Em vez de aumentar a qualidade do produto nacional, vamos aumentar a dificuldade do produto importado. E a Casa Valduga foi uma das vinícolas que não ficou do lado dessas grandes vinícolas, que marcou posição contra o selo. Então, consumam vinhos da Casa Valduga se for consumir nacional e não daquelas grandonas que vocês já conhecem, mas que eu não posso citar o nome aqui em público, nem sob tortura. Mais uma taça aqui. Pessoal, na partilha do pão a gente sempre acaba alimentando a todos, né? Todos vão poder sentir os aromas e os sabores do vinho e do café. Não sei se você quer comentar primeiro o café ou o vinho.
vamos começar comentando o vinho, o café, depois ele tem mais intensidade, então ele consegue passar por cima das sensações aí do vinho na degustação. Vamos analisar a coloração. Toda a degustação ela envolve 3 fases, que é a visual, a olfativa e a gustativa. A coloração desse vinho, vocês podem observar que ele tem um rubis, uma boa intensidade, e ele já não tem reflexos violáceos, ou seja, não tem uma coloração que puxa para aquele vermelho mais arroxeado, mais azulado. Já tem coloração no vinho mais maduro. Esse é um vinho 2007, como eu disse, as últimas garrafas da safra, que está no mercado agora já é 2008. A safra 2007 foi uma boa safra para esse vinho especial, para o Alinador, mas não é um vinho para longa guarda, tá? Não é um vinho para ser guardado por 10, 15 anos, então ele já está com uma coloração mais evoluída, uma coloração de vinho maduro. Na parte aromática, nós costumamos observar um primeiro aroma do vinho sem balançar a taça, e depois nós vamos observar uma segunda vez, depois de girar a taça. Essa taça é um pouco reta, então precisa tomar um pouquinho de cuidado na hora de começar para não causar um acidente. Por que isso? Aromas são substâncias voláteis do líquido que evaporam, volatilizam e chegam até o nosso nariz. As substâncias mais leves, mais voláteis, nós vamos conseguir sentir elas mesmo sem mexer o vinho, só inalando. As substâncias mais pesadas, menos voláteis, nós precisamos oxigenar o vinho para sentir esses aromas. Se a gente mexe o vinho direto na primeira vez, nós vamos perder a oportunidade de observar o aroma daquelas substâncias mais voláteis, que nós sentimos elas independente da gente agitar o vinho. Então por isso que a gente observa dois narizes. O primeiro nariz antes de mexer o vinho e o segundo nariz depois de mexer. Na parte aromática, as frutas estão bem evidentes aqui. Frutas negras, não uma amora, alguma coisa assim. Aquela especiaria que eu comentei com vocês, para mim está bem evidente aqui, uma noz moscada. E uma coisinha que evoca uma baunilha, muito delicada, e mais uma notinha da barrica, da passagem por barricas, embora essa noz moscada também seja da barrica. E aquele aroma animal que eu comentei com vocês, que para mim lembra uma carne crua, uma carne de caça, aquela carne mais escura, certos cortes da carne da avestruz, que é uma carne com mais ferro, com mais sangue. No gustativo, assim como no café, nós vamos sorver, ou seja, puxar uma pequena quantidade do vinho. Esse barulhinho é para oxigenar o vinho dentro da boca, soltar mais aroma. E a gente já tem que sentir os aromas aqui no nariz, tem o canal retroolfativo também, pelo qual a gente também vai observar. Na boca, um vinho de médio para encorpado, boa estrutura, tem uma boa presença de taninos, ou seja, ele resseca a boca depois que engole, mas isso é agradável. Tem uma boa acidez, um bom frescor. Vocês observam que depois que vocês engolem, vocês salivam, isso é fruto da acidez. E no retrogosto fica bem intensa essas frutas maduras e esse toque de especiarias do vinho. Então tem um retrogosto persistente, agradável, intenso, e nós vamos ver agora como que vai ficar essa brincadeira com o café. Quando o Diego comentou sobre esse toque animal, lembrou também uma experiência que a gente fez, por exemplo, com vinhos com alto teor de ferro, era um Syrah da região de Biobío. Isso aí foi com o Pascoal Ibanez, lá em Santiago. Porque o café que nós estávamos harmonizando era um café de origem vulcânica, que é o chapadão de ferro. Né? Inclusive, acho que o Paul aqui na Lamazuca deve ter um pouquinho, ele estava fazendo uma degustação lá com o pessoal. Essa região, que é um vulcão extinto, ele tem o nome de chapadão de ferro, porque justamente o solo, além de outros minerais, ele tem como principal característica um teor muito alto de ferro. Tanto que o café, quando você prepara, ele é avermelhado. É uma das características da presença do ferro.
E é bem interessante nesse ponto. E tem um toque muito mineral. Tanto é que para carnes é um dos cafés que melhor acompanha. É impressionante isso daí. E aí me lembrou justamente essa experiência na hora que ele comentou, e realmente esse vinho também tem essa característica. Vamos para o café. Quando a gente fala em harmonização, esse tipo de brincadeira foi um projeto que eu comecei há quase 10 anos atrás. Primeiro foi no Japão, né? E tanto que depois eu comecei a fazer uma série deles e dei o nome de Diálogos Líquidos. Então a gente tem feito com vinhos, com mais frequência. Comecei a fazer com cachaça. Aí depois disso o pessoal acha que eu fiquei com cara de cachaceiro. Toda vez que encontro uma pessoa, a pessoa me dá uma garrafa de cachaça. Me dá uma cachaça nova. Mas porque realmente você tem similaridades. E uma das preocupações que a gente tem é que para que eles possam ter efetivamente um diálogo é em relação à concentração do café. Então por isso que a minha preocupação em fazer coado é justamente para isso. Também, este não é um cafezinho tradicional, que é super concentrado, ele está um pouco menos concentrado. E muito menos ainda que o expresso. Para vocês terem uma ideia, um expresso clássico da escola italiana seria 25% de pó para você tirar aquela dose de expresso. Neste café eu estou com 7%, ou seja, menos de 1/3 do que seria de um expresso. Por isso que o expresso é muito mais difícil para você perceber algumas características sem um treinamento, porque ele é muito concentrado, né? E nós percebemos melhor os sabores quando eles são menos concentrados. A mesma coisa é quando você vai colocar uma comida na boca. Você tem que mastigar, e conforme você vai mastigando, você vai percebendo que os sabores ficam mais evidentes. Se não for isso, você vai perceber aquilo que é mais rápido, principalmente os temperos. Todo aroma e todo sabor tem o seu limite de percepção, que é a concentração mínima para você perceber e identificar aquele aroma, e o seu limite de saturação, que a partir daquele limite se torna desagradável aquele aroma ou aquele sabor, todos eles, mesmo os mais agradáveis. O expresso, o café expresso, por uma série de aromas e sabores, ele se encontra perto do limite de saturação. Como esses determinados aromas e sabores eles estão muito concentrados, muito intensos, então aromas e sabores mais delicados acabam tendo uma dificuldade a mais para perceber. É o que acontece com determinados vinhos sul-americanos que são muito extraídos, muita estrutura, muita madeira. Você chega perto do limiar de saturação daqueles aromas e sabores e perde a oportunidade de observar e de perceber aromas mais delicados que você poderia encontrar. Perfeito. Bom, vamos para o café. Nariz, café também a gente pode dar. Tem pessoa que está continuando na taça, né? Eu sei que a taça está ótima, mas vamos agora para o café, por favor. O copinho só não permite a gente girar o café, porque senão com certeza nós vamos dar. Tanto é que em algumas oficinas nós fazemos também o café em taças, preferência tipo Bordeaux, que são mais arredondadas, com cafés. E você consegue perceber toda a gama de sabores, notas mais rápidas, as médias e assim por diante. Bom, mas sem agitar, você consegue perceber uma nota que lembra mais para frutas secas, principalmente amêndoa. É a nota mais predominante neste café. Vamos também sorver. Percebam que esse café ele tem bastante corpo também, é adocicado. Vocês tomaram um banho de vinho, né? Mas perceberam que o café entrou bem arredondado na boca, tá vendo? Porque ele tem muita doçura, tem muito açúcar. Esse é um café de excelente qualidade. E a nota que você consegue perceber com bastante característica é que tenha um amêndoa novamente, ela está bastante intensa, né? E
Ele também é bastante macio. Você vê que tem uma maciez muito grande nesse café. Faça um novo gole. Deixe passear na boca. Muito macio. E perceberam que ao final você também saliva. Se você está salivando, é porque você encontra uma acidez no café. Agora, só que uma acidez diferente daquela que está lá no vinho. Né? É uma acidez que é um pouco mais suave, ou seja, menos intensa. E aqui nós temos que aprender um pouquinho de vocabulário. Nós distinguimos o que seria intensidade, olha, mais ou menos intenso, para que você não confunda, olha, é mais forte ou mais suave. Tá? A suavidade, para nós, ela não está ligada à intensidade, mas sim a uma característica tátil na boca. Eu posso fazer uma passada com suavidade, ou ser agressivo. Certo? Agora, a intensidade, que nós estamos comentando aqui no caso da acidez, ela pode ser mais ou menos intensa. Mas você está salivando. Essa característica de salivação é a acidez, mas a maciez que você encontra é devido à presença de ácido lático. E esse café, ele é um café que tem essa acidez que é rara em cafés brasileiros. Vocês estão provando dos raros cafés brasileiros que tem acidez lática. É uma forma bem fácil da gente marcar o que é o vinho ou o café intenso, porém macio, delicado. É uma descrição que às vezes a gente usa no vinho. É uma carícia do Mike Tyson com uma luva de seda. Você tem toda aquela força, toda aquela potência, porém se apresenta de uma forma macia, delicada. Ou o contrário, né? No caso dos homens aqui, uma briga com a sua esposa, com a sua namorada, com uma luva de boxe na mão. Você tem a suavidade, a delicadeza com potência, com estrutura. E isso nós encontramos tanto nesse vinho quanto nesse café. Eles têm potência, têm raça em boca, têm boa estrutura, porém ambos são macios, são delicados, são sedosos. E isso nós encontramos também em grandes vinhos. Essa descrição do lutador de boxe com luvas de seda. A estrutura, a potência, porém com delicadeza, com cuidado, com maciez. Esse café, ele é um café produzido no Paraná, Jacarezinho. É uma região subtropical, é uma variedade Ubatã, a mesma que nós usamos para a oficina de ontem, e foi fermentado em tanques com água. Por isso que ele tem um café lavado, ele lembra cafés colombianos, cafés da América Central, devido a esse tipo de acidez lática. É um café fantástico. Então vamos agora fazer outra brincadeira. Vocês percebem, só mais uma observação, não um gole tão grande para a gente poder depois fazer as triangulações com vinho. Observe que agora que esfriou pelo menos mais uns 3 graus, ele parece mais encorpado ainda. Mais denso. Então o corpo, ela é uma característica tátil. E principalmente devido à presença de açúcares. Então o que dá corpo no café são os açúcares. Sempre que você tiver um café com mais corpo, o corpo é uma coisa densa, mais gentil na boca, agradável. É porque é um café que tem mais açúcar. Portanto, foram frutas colhidas no ponto certo. Cafés que em geral não apresentam tanto corpo, também não são tão adocicados, naturalmente. Bom, pessoal, vamos agora brincar com essas duas bebidas. Eu convido vocês a colocarem um pequeno golinho das duas bebidas junto na boca. A ordem dos fatores não altera o resultado. Podem começar com o café ou com o vinho, mas mantenham os dois juntos na boca. A noz moscadas explodiu. Primeira coisa que eu estava com café primeiro, preparo o vinho. As especiarias destacam. Realmente foi fantástico.
A acidez ganha mais brilho, porém ganha mais brilho a acidez do vinho. A acidez do café é a acidez de ácido lático. Tá? A acidez que a gente sente mais na boca, com os dois juntos, é uma acidez mais frutada. Então provavelmente é mais o ácido, alguma coisa que ainda tem no vinho, de ácido cítrico ou ácido málico. Eu não sei se ele passou por uma fermentação malolática completa. Se ele passou, ele não vai ter ácido málico. Mas então pode ser alguma coisa de ácido cítrico e tartárico, que esse ácido lático do vinho, ou café, está dando mais brilho para essa acidez. A gente sente ela de forma mais intensa na boca. Vamos fazer uma experiência de triangulação agora. Se você puder um gole do vinho. Deixe passear um pouco, faça uma boa lembrança e vamos ver o que acontece quando você coloca um golinho do café. Ele ficou mais leve, diminuiu aquela sensação de corpo. Suavizou? Parece que ele ficou menos encorpado, mas, no entanto, o café ele tem uma nota que começou a se destacar, que é justamente a de amêndoas. Então, como nós temos a triangulação, existem duas formas de você observar destaque. Uma é pela intensidade. Vamos supor que o vinho ele tenha, digamos, um certo nível de doçura, de açúcar. Mas se o café tiver mais, eu vou perceber que o café vai ficar mais doce. Se for o inverso, eu vou perceber que o café ficou menos adocicado. Então isso é por intensidade. A outra é pelo contraste, quer dizer, aquilo que eu tinha no início, ou não tinha no início, eu encontro no segundo, é o que vai se apresentar. Como no vinho, ele não tinha, por exemplo, notas de amêndoa, é o que se destacou na hora que eu bebi o café. Agora vamos na ordem inversa. Já com a boca descansada, tomem um golinho do café e depois nós vamos passar para o vinho. No retrogosto aparece mais a especiaria do vinho, como aparece quando você coloca os dois juntos na boca. Mas o primeiro ataque, a primeira sensação do vinho na boca, para mim, a fruta apareceu de uma forma mais intensa. Aquela fruta que está mais madura na nossa análise do vinho, quando a gente traz o vinho depois do café, ela aparece mais fresca. Porque o café tem uma fruta torrada, o café tem amêndoa, o café tem caramelo, o café tem cacau, enfim, aromas que puxam para uma fruta muito madura, que puxam para castanhas em geral tostadas. Quando a gente tem essa sensação já bem marcada na boca e a gente vem para o vinho, aquelas notas aromáticas e gustativas que fazem com que a fruta do vinho pareça uma fruta mais madura, mais evoluída, acabam sendo sobrepujadas pelo café, e o que aparece da fruta do vinho é uma fruta mais fresca, mais viva. Tem a impressão que a gente está mordendo cerejas fresquinhas, né? Bem crocante. Agora está um cheirinho de comida aqui, que só faltou o outro pé dessa harmonização, que é a comida, para a gente fazer a brincadeira completa. Bom, eu acho que eu creio que essa parte básica da triangulação é o que a gente queria mostrar para vocês. É uma experiência muito divertida. Claro que a gente tem que ter um certo cuidado, porque nem sempre você vai ter um diálogo harmonioso como nós tivemos aqui. Né? Às vezes nós temos que ter um certo critério para poder procurar os pares, né? Mas em geral essa tem sido assim, uma experiência muito divertida, muito agradável. E realmente a gente convida para vocês fazerem isso.
Como o Diego comentou, num projeto com a Revista Expresso, que já foi na segunda experiência da série, estamos fazendo também como sugestão a inclusão do terceiro elemento, que é a comida. Então é vinho, café e comida. Então tem na primeira experiência desse projeto foi um vinho tinto, bastante encorpado, com um macarrão ao norte da Itália, com uma linguiça do chefe Salvo Scarabocca, que era excepcional, e um vinho. Aí o café que nós usamos naquele momento foi um chapadão de ferro, que é o que tinha condições de fazer frente tanto ao molho intenso, né, que era da pasta, quanto ao vinho, que é o Montefalco, que o Diego havia escolhido. E agora nessa edição, né, existe uma experiência já de harmonização, entregando uma sobremesa. E aí eu vou pedir para o soufflé, que se vocês puderem ler a revista, vocês vão ter todos os detalhes. E quem sabe, lá no Freddy, né, poderem repetir a experiência. E a próxima edição da Revista Expresso, que chega nas bancas em dezembro, vamos começar aí nessa semana depois da feira a trocar as ideias para ver o que a gente vai fazer nessa brincadeira de harmonização vinho, comida e café. É uma experiência bem interessante, vale a pena vocês darem uma conferida nas matérias das últimas 2 edições da Expresso. Vocês vão encontrar alguma coisa também no site do INSI, que é o The Coffee Traveler, que traz uma série de artigos sobre assuntos variados do mundo do café e alguma coisa sobre harmonização. E vocês podem também dar uma olhada no meu blog, que é o profissãosommelier.com, não tem .br, e vocês também vão encontrar alguma coisa sobre essa experiência. Eu acho que da minha parte é isso. Quero agradecer a presença de vocês. Esperamos que tenha sido divertido. E estejam todos salvos. Quero agradecer também a presença, a paciência de vocês. Agradecer o espírito fraternal que permitiu que todos degustassem o vinho. Agradecer a Expresso, aqui representada pela Mariana, pelo convite para estar aqui presente com vocês hoje. E agradecer a Casa Valduca, que nos apoiou com os vinhos, e permitiu que nós complementássemos essa degustação, fazendo essa brincadeira completa aqui com vocês. Obrigada, gente. Que bom que todo mundo conseguiu experimentar e participar. Gostaria de, então, dizer que essa foi a última palestra. Agradecer muito mesmo a presença de todos, do ENSEI, do Diego também, de estarem aqui fechando esse 6º Espaço Café Brasil, que eu acredito que foi um sucesso, foi acima do que a gente havia esperado. A gente sempre tem uma expectativa e eu acho que ela se superou. Isso é muito bom, nosso mercado está crescendo muito. É um mercado que a gente tem todo o potencial para ser uma das maiores feiras de café do mundo, que é o nosso objetivo, para representar o país que é o maior produtor e ainda vai ser um país da qualidade, com certeza, de cafés muito bons. Como vocês puderam, todos esses 3 dias, experimentar cafés de diferentes regiões, diferentes métodos de preparo, profissionais super capacitados aqui, que a gente procurou trazer para mostrar para vocês exatamente que o Brasil tem pessoas muito boas, tem empresários, torrefadores, provadores, baristas, cafeicultores, enfim, esqueci de alguém da cadeia, me desculpem. E, enfim, agora para finalizar, porque a última parte, a última ponta dessa cadeia é o barista, a gente tem a final aqui da Copa Barista. Eu gostaria que vocês presenciassem, né, todas essas pessoas trabalhando que fazem o café ser apresentado da forma que ele deve ser. E é sempre bom ter um público bacana assistindo e a gente organiza a feira para vocês. Enfim, muito obrigada e até o próximo ano, que já temos data, tudo certinho, é só se informar, a gente já tem de 4 a 6 de outubro de 2012, tá bom? Obrigada!